Boa tarde, tudo belezinha? Estamos no ar nesta quinta-feira com o nosso RDC Esporte, trazendo tudo sobre os jogos de ontem, né, da Copa do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil, o jogo do Internacional contra a equipe do Palmeiras, né, um jogo importantíssimo do Internacional contra o Palmeiras, perdeu por 1-0, porém... um jogo contra o Palmeiras, já vou debater muito isso com o Ribeiro Neto, um jogo contra o Palmeiras. Lá, no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, Arena Palmeiras. E com muita gente, Palmeiras poderoso do Felipão, disparado, né, no Campeonato Brasileiro, mas quer a Copa do Brasil. Então o Palmeiras veio com tudo para a Copa do Brasil. Então o Inter... perdeu por 1-0, agora tem o jogo em casa, vai ter que dar um jeito de virar a situação em casa, com o Inter onde joga melhor, com a presença da torcida, e vai ter que virar esse resultado. Já o Grêmio, que se esperava fazer resultado contra a equipe do Bahia, para depois lá na Fonte Nova, né, só confirmar a classificação, voltou dessa parada com uma atuação. A gente vai debater muito com o Ribeiro Neto, vai mostrar, vou botar o Renato falando que a culpa é nossa. Viu? Você que está assistindo aí, o Grêmio não ganhou do Bahia, porque eu não fiz gol, o Ribeiro não fez gol, a Paola não fez gol, então a culpa é nossa. A culpa é nossa, da imprensa, sempre. Então o Grêmio não conseguiu passar pelo Bahia, mesmo tendo o Everton. E aí teve, a gente passou aqui 20 dias feito bobos, escalando um time do Grêmio com Jean-Pierre no banco, que era o que todo mundo falava, como treinavam, o Luan no time, o Tardelli no time, aí o Tardelli está em Santa Catarina, o Luan ficou no banco, e, enfim, o Grêmio teve André, e o Grêmio não conseguiu ganhar do Bahia. Mas nós vamos debater muito, né? Inter, Grêmio, tudo que aconteceu com o Ribeiro Neto. Nós vamos também projetar o final de semana, né? E nós vamos dar já uma passada pelos nossos pontos de vivo, de entradas ao vivo, começando pela Esquina Democrática, onde está o Guilherme Paz, que está cobrindo o Grêmio. Boa tarde para você, Guilherme. Muito boa tarde, Paulo Brito, a todo mundo da RDC TV. Pois é, estou aqui na Esquina Democrática, o movimento de torcedores com a camisa do clube não é dos melhores, né? O Grêmio que empatou com o Bahia e o Internacional uma derrota para o Palmeiras. Mas estou aqui com o Vicente, com a Fran, um gremista, uma colorada, para já saber, né? Vicente, Grêmio empatou, mas o Renato ouviu muitas vaias no final da partida. O que o torcedor tá achando desse empate? A expectativa era para que o Grêmio ganhasse esse jogo, mas o Bahia também estava preparado já, até porque foi treinado por um técnico do Grêmio, né? Então já conhecia a estratégia do Grêmio, recuou e impediu que saísse com a vantagem, né? Um pouquinho ali, todo mundo estava esperando o Luan começando de titular no time, falso 9, meio campista, mas o Renato, que vinha treinando essa formação, não quis ousar, deixou o Jean-Pierre e André. Não era o esperado, não deu certo. E o que tem que fazer agora? Aguardar para o próximo jogo agora, né? Para ver qual vai ser o resultado. Fran, e o Internacional perdeu para o Palmeiras, mas decide a vaga, decide a vida na quarta-feira em casa no Beira-Rio. Dá para ganhar e pegar essa vaga? Com certeza, no Beira-Rio sempre o Inter vence. Que alegria, né? E um pouquinho aqui da Esquina Democrática e tudo mais... Tu já jogou também uma bola, né? Paulo Brito também, dizem que é craque. E Paulo Brito é craque. A gente jogou no condomínio, no Condado, em Capão da Canoa, né? Paulo Brito, às vezes ele leva o menino dele pra jogar também. Todos eles são boleiros, né? Gente boa. Abraço aí, Paulo Brito. Brito, todo mundo que eu falo, nos vivos, todo mundo já jogou contigo, menos eu. Que tu não joga, vai jogar comigo. Ele vai ter a oportunidade de jogar. E, Brito, ensina aquela jogada elástica que só tu sabe dar pra ele aí, como é que é a jogada. Guilherme, Fechou, Brito. Já chegou a uma conclusão? Todo mundo que fala que jogou comigo diz que eu joguei bem, eu jogo bem. Então, olha aí, compadre. Ah, isso é verdade. Até o Odair Helman falou que tu jogou bem. O Odair disse que eu chuto bastante, mas sem chutar a bola não entra no gol. Aí não tem como, né? Bom, até mais, Guilherme Paz. Pega sempre entrevistados que falem bem de mim. Valeu, do meu futebol, tá? Tá bom, tá bom. Um abraço pro compadre aí. Vamos lá, primeira participação da nossa Paola Collin. Tudo belezinha? Tudo bem.
beleza, Brito. O Vinícius Quetes Lorenzi, que tá com a gente que novamente. Milagre ele estar aqui hoje, Vinícius Quetes Quase Lorenzi. nunca está. Narrador do futuro aí de Santa Maria. Sabe como é que ele grita quando a bola entra? Ele é bucha! Tá dizendo, vamos, meu mestre. Tem o Rodrigo Dias, Fut7 na audiência, só esperando as transmissões das finais de sábado. E o Luiz Van Damme, que tá dizendo que com o André, o Grêmio não vai muito longe. Como é que pode o cara dizer uma coisa dessa? O André faz tantos gols. Já vou falar com o Ribeiro Neto. Artilheiro. Já a gente volta a falar aí com a Paola Cola. E vamos lá, Pedro Oliveira na redação da RDC TV. Rapaz, Pedro Oliveira. Uma camisa moderníssima. Que malha, hein? Malha Vitório Vêneto. E aí, Pedro Oliveira, o Internacional, jogou ontem, né, contra a equipe do Palmeiras, lá em Palmeiras, e perdeu por 1-0. E aí, quais são as novidades coloradas, Pedro? Olha, Brito, o Inter está treinando hoje pela manhã em São Paulo, volta à tarde para o estádio Beira-Rio, né? Volta a Porto Alegre e treina amanhã de manhã no CT Parque Gigante. Mas a impressão que a gente tem, depois da derrota do Inter, é de que jogou bem. O treinador, Roberto Melo, conversaram com a imprensa e eles passaram essa impressão para a imprensa, de que o Inter jogou bem, perdeu, obviamente, sofreu gol no início da partida, mas mesmo assim a impressão é boa de que ficou para a direção e para a comissão técnica. Então aí é uma derrota que o Inter vai ter que reverter esse placar de 1-0 aqui no estádio Beira-Rio, mas mesmo assim não é terra arrasada, segundo o dirigente e a comissão técnica do Internacional. E o Inter que volta amanhã a treinar aqui em Porto Alegre, volta esta tarde para Porto Alegre. Brito. Beleza, até mais, Pedro Oliveira. Tá aí o passeio, portanto, pelos nossos repórteres. Guilherme Paz, na esquina democrática, vai render bastante, né? E o Pedro Oliveira atualizando a equipe do Internacional na redação da RDC TV. Já a gente vai mostrar a reportagem completa do jogo do Grêmio, né? O jogo do Grêmio ontem, em casa, contra o Bahia, o empate em 1-1. Mas eu quero mostrar agora para você a entrevista coletiva do Renato Portaluppi explicando por que o Grêmio não passou pelo Bahia. Vamos ver. Sabe qual é o problema das pessoas aqui no Rio Grande do Sul? Que muitas pessoas, da imprensa inclusive, não vão aos treinos. E aí não sabe o que acontece durante a semana. O André, até ser substituído, nas últimas 2 jogadas dele, o André esteve muito bem no jogo. Inclusive estava sendo aplaudido pelo torcedor. O problema é que nós tomamos um gol. E aí as pessoas acham que está tudo errado. Dentro do campo, fora do campo. Não, estou dando chance para todo mundo ali. Quantas partidas eu coloquei o Viseu? Estou dando chance para ele também. Da mesma forma que eu estou dando chance para o André. Quem se escala é o jogador. Agora, oportunidades eu estou dando. Eu tenho 2 atacantes de área. Estou testando os 2 o tempo todo. Quem precisa me dar resposta são os atacantes. Oportunidades estão aí. Então não adianta ficar, o André... Aí eu tirei o André, coloquei o Viseu. Nós continuamos com o mesmo problema de gols. Voltei com o André estava jogando bem. Ribeiro Neto. Ai, meu Deus do céu. Eu prometo... Ontem no Cadu de noite, eu estava muito pistola. Eu reconheço, estava muito brabo. Então eu já nunca fica brabo. Não, assim, é que quando eu ouço esse tipo de declaração, e eu vou dizer uma coisa para ti, Vitor, ainda bem que ainda existe a imprensa imparcial. Por que eu digo isso? E olha, está cada vez mais difícil, tá? Porque a gente fica, eu pelo menos me sinto mais à vontade para falar o que eu penso, tá? Porque é o seguinte, o Renato, gente, eu sempre tenho que colocar vírgula pro Renato, né? Qual é a vírgula? É mito, é estátua, sabe, campeão, para tudo isso. Mas pega isso e reserva, porque isso já virou um pouquinho passado. O Grêmio continua. Então, o Renato, quando fala assim, o problema na imprensa, que não vai aos treinos. Primeiro lugar, os treinos são fechados. Sim. Tá? Em segundo lugar, ele não está dando um pau nos comentaristas. Sim. Ele está dando um pau nos repórteres, que inacreditavelmente não contestaram ele lá. Aliás, não contesta. O Renato tem uma
imposição emocional. Eles respeitam muito o Renato pelo que ele foi, o gol que ele fez lá em Tóquio, por tudo. Ninguém contesta o que o Renato disse. É verdade. E isso é pior, sabe aonde? No próprio Grêmio. Porque ninguém no Grêmio contesta o que o Renato faz. Mas então é o seguinte, o Renato, então, assim, ó, quando fala da imprensa que fala mal do André, ele está falando dos comentaristas, não dos repórteres. Pois é, mas ele adicionou, ele falou de forma equivocada. Porque quem vê treino é repórter. O repórter relata o treino. Sim. Então, os repórteres estão errados. Agora, Ribeiro, eu me sinto um bobo, porque nós passamos 20 dias falando que o Jean-Pierre estava certo ou errado indo para a reserva e o Luan sendo titular, que o Tardelli ia jogar, que o PP pela esquerda, ou o Everton, que o Alisson pela direita. E não aconteceu nada disso. O André passou 20 dias, o Renato passou 20 dias treinando lá em Viamão, treinando para novidade ser o André de titular, Ribeiro Neto. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Aí eu estou me valendo da reportagem, que é a que relata, sim, e do Renato. Que ele treinou Luan e Tardelli, não deu certo, ele voltou ao original. Só que o original não foi treinado. Tá, mas onde estava o Tardelli? O Tardelli estava aqui, na arquibancada. Sim, mas ele foi a Santa Catarina. Mas estava na arquibancada. Foi focado pela televisão. Mas ele devia estar no campo. Pois é, ele não jogou ainda. Mistério, o Tardelli é um mistério. Contratação do Renato, que é o diretor de futebol. O Renato é treinador, diretor de futebol, psicólogo, inclusive departamento médico, que é ele que fala sobre as lesões. Então, assim, ó, eu fico muito à vontade, porque o Renato é tudo isso que a gente falou de bom. Só que quem compra o Renato, compra, e aí é a figura de linguagem, né? Compra com os defeitos e as virtudes. Sim. E os defeitos dele são muito grandes. Ele manda sozinho, e ninguém manda sozinho sem consequências. Tá? O time do Grêmio, o André, Renato, não está jogando nada desde que chegou. O Viseu jamais teve a sequência de jogos que o André teve. Então não adianta, e ninguém contesta o Renato. É verdade. Ninguém contesta. Vou dizer, eu tenho um amigo que era dirigente do Flamengo. Ele elogiou o Viseu, mas elogiou sem poupar palavras. Que era um grande craque no Flamengo, fazia muitos gols, tanto que foi vendido para a Europa, e não entendia como o Viseu não tinha uma sequência de jogos aqui. Não teve. Não teve. Então, como é que o André tem uma sequência inexplicável? Não é jogador do Renato, né? Me desculpa dizer, mas não é jogador do Viseu, não era. Foi um dos pouquíssimos raros jogadores que foi contratado pela direção. Desculpa dizer, mas é verdade, cara. É verdade. Sabe, o Renato. Quando dá certo, é uma boa bruxaria, tá? Né? O Cícero deu certo em determinado momento, o Bressan foi aquele horror, né? E é isso aí, o Renato treina na motivação e tal. Eu vou repetir uma coisa para vocês. O Grêmio ainda não está eliminado, tá? O Grêmio tem amplas condições de chegar lá na Bahia, até porque eu acho que o Roger, que é um baita treinador, ele não tem a competitividade para, na hora H, carimbar a classificação. Sim. Acho que isso é um ponto em favor do Grêmio. E a pressão, o Grêmio perdeu o favoritismo. Sim. Isso também é bom. Agora, tem uma coisa que eu sou obrigado a dizer, que eu digo sempre. O Renato, ele herdou do Roger um projeto, aprimorou, com competência, tornou o time campeão. No momento que esse projeto virou um fio, ou seja, virou previsível, manjado, precisa o quê? Algo autoral. Sim. Ou seja, sair do zero. E o Renato não é um técnico que consegue reinventar times. Até mais. E muito mais coisa para dizer. Já tem o Guilherme Paz, já sei que vai chegar ali na esquina democrática com mais torcedores do Grêmio. Paola Oliveira, que o pessoal está dizendo aí, está xingando, está elogiando o Renato, a imprensa que é roubada, o que eles estão dizendo aí? Então, o Ricardo Camargo Trindade está dizendo: Brito, achei que seria uma boa parada para a Copa América, mas o Renato não arrumou a casa. O Rubilar Dias está falando que o Renato pode estar de saída para a seleção, e sobre o Grêmio, o time não está com preparação física em dia. Tem jogadores que estão velhos demais, como o Michael e Matheus Henrique, erraram muito ontem. E colocou uma coisa bem enfatizada: André não existe. O Adriano Garcia tá falando o seguinte: o Internacional e a sua dependência de D'Alessandro e o Iago, que começa a fazer falta da lateral esquerda. Tem o Marcos Hanauer também, que está dizendo: na real, Brito, esse ataque do Grêmio não dá. Temos o Jefferson Vasconcelos, Transul na audiência feito. O Max Móveis da Luz, só ele que viu o André sendo aplaudido. Somente o Renato na noite de ontem que viu o André sendo aplaudido, Brito. Maravilha. Em seguida, você vai mandando o seu comentário. Mande o seu comentário para o Facebook.
porque a gente só consegue ler aqui no Facebook. Então, Facebook RDC TV, Facebook Paulo Brito Real, Facebook Real Paulo Brito, compartilhe, mande a sua mensagem. A gente está transmitindo, obviamente, nos canais 24, 524 da NET. Estamos no Twitter, no YouTube e no site também. Estamos de todas as formas para o mundo inteiro. Porém, a gente tem aqui o Facebook, na mão da nossa Paola Collin e na minha mão aqui também. Então, a gente consegue dar o retorno para vocês se você compartilhar no seu Facebook. Já dei as 3 opções, RDC TV, Real Paulo Brito Real, tem no Ribeiro Neto As Verdades da Bola. Enfim, compartilhe, que nós temos muitas atrações pela frente ainda. Por exemplo, Guilherme Paz, na Esquina Democrática, com mais um casal. Vamos lá então, Guilherme Paz. Mais um casal Grenal. Brito, o seguinte, só um dado muito importante. Everton é o artilheiro do Grêmio na temporada. Se a gente somar os gols de Felipe Viseu, de Luan, de Tardelli, de André, o Everton supera eles juntos. Então é uma grande preocupação. Dessa vez, ela gremista, ele o colorado, Paolo Guerreiro de volta. Agradou ontem, tava com saudades também? Sim, tava com saudade. Ontem não conseguiu fazer o dele, mas na volta aqui no Beira-Rio ele vai fazer dois dele. E o que achou um pouquinho do jogo de ontem? Palmeiras de Felipão, uma pedreira no Campeonato Brasileiro, 31 rodadas sem perder. O Internacional saiu feliz até tomar só 1-0. Não, mas não jogaram nada demais. E aqui eles vão sofrer aqui no Beira-Rio. Esse é o Clayton, agora falar com a Sara. Sara, Grêmio, também tava com um pouquinho de saudade do Everton, né? Tava com bastante saudade. Ainda bem que voltou, jogou muito na Copa América, né? Mas ainda bem que voltou. E esse time do Grêmio? Um empate, Renato saiu com vaias da torcida ontem. Dá pra garantir a vaga na quarta-feira que vem, lá na Fonte Nova? Dá. Acho que dá pra garantir, sim. E no time? Luan tem que ser titular ou Luan tem que ser reserva? Tem que ser titular. Luan tem que ser titular. Por quê? Porque ele é o fenômeno do time, né? Brito, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações e torcedores aqui da Esquina Democrática. Beleza. Em seguida você volta. Ribeiro Neto, volte aqui, Ribeiro Neto. Já a gente vai ver a reportagem do jogo do Grêmio. Quero saber o que os torcedores estão dizendo. Aqui você fala, aqui você comenta. E não é só o Ribeiro Neto que já está voltando aqui para comentar um pouquinho mais. Vamos lá. O João Alexandre fala, Paulo Brito, sou teu fã, dá-lhe feito, mandando um abraço. João. O André Bender manda um abraço aí pro pessoal de Sarandi, Barra Funda, grande Paulo Brito. Alô, Sarandi, Barra Funda, aquele abraço. O Flávio Tati está dizendo que quem tem 2 atacantes não tem nenhum. O Luiz Van Damme novamente está falando o seguinte, que as coletivas do Renato são sempre as mesmas palavras. Acontece que tudo que o Renato fala, todos dizem amém, inclusive o próprio presidente do Grêmio. O Rogerinho Vasconcelos está dizendo, Brito, é o Rogério de Pelotas, e está te fazendo uma pergunta, por que o Renato não dá uma chance para o Da Silva, que é o menino da base? O Paulo Vargas, Labarca, CA na audiência. Maravilha. Em seguida, mande comentário e compartilhe, que a gente vai ler o seu comentário em seguida. Eu tenho a resposta, porque sobre o Da Silva. Porque não adianta colocar o Da Silva, não adianta colocar o André, não adianta colocar o Luan, não adianta colocar o Tardelli. O problema é o seguinte, o Grêmio terminou a primeira parte da temporada mal. Aí, como você falou, a grande contratação do Grêmio, a parada da Copa América. Como é que o Grêmio voltou? Igualzinho. O Grêmio voltou igualzinho. Ribeirão. Então, assim, não há reinvenção, porque não é do perfil do Renato iniciar um projeto tático. Tu lembra das outras passagens do Renato no Grêmio? O Renato nunca jogou em time nenhum que treinou dessa maneira. Ele herdou um projeto e com competência fez o Grêmio campeão. Só que virou um fio. Agora precisa origem zero, marco zero, reiniciar o trabalho. Só que o Renato não é assim. O Grêmio tem, calma aí, o Grêmio tem um guri que está treinando já nos profissionais, se chama Vico. Sim, ele é um Douglas, ele é um Alex. Mas é um leão de treino, ele é um canhoto que leão de treino. Leão de treino. Vamos lá, vamos voltar à rua. Chega no jogo. Duas Andradas na Esquina Democrática. Guilherme Paz, tem mais gente aí, Guilherme Paz, tem informações pra gente?
Tem uma informação sobre o Da Silva, né, Brito, que vocês venham debatendo. O nosso telespectador comentou sobre o Da Silva. O Da Silva é um atacante que veio da base do Grêmio, jogou muito tempo pelos aspirantes. Lá em fevereiro, em uma entrevista do Deco Nascimento, eu perguntei para ele: Deco, por que o Da Silva ainda... O Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio. Deco, por que o Da Silva ainda não está nos profissionais? Ele pegou e disse: ele tem que fazer seu estágio. Ele tem que ir muito bem no sub-20, tem que ir muito bem nos aspirantes, no sub-23, time de transição, cada um tem uma nomenclatura lá no Grêmio, para depois sim subir para os profissionais. Ok. O Da Silva na temporada passada foi o artilheiro da base do Grêmio, com média de 0,9 gols por jogo. Na temporada de 2019, o Da Silva no sub-23 tem 6 jogos, 5 gols, e no sub-20 ele tem 5 jogos, 4 gols. Números espetaculares para jogadores da transição do Grêmio. Renovou o contrato e a gente sabe, quando o jogador renova contrato, o Renato sobe para o profissional por todas aquelas questões burocráticas que o Grêmio não quer perder seus talentos. Eu fiz a pergunta para Renato ontem. O Viseu saiu chorando, batendo, gritando por conta do joelho esquerdo ontem. Acredito que fique fora por mais 2 semanas. Depois do Grenal, acho que não joga nem a Libertadores da América. O Grêmio vai colocar hoje o boletim médico do Felipe Viseu. Aí surge para Renato dúvidas. Ele disse que o Tardelli não gosta muito de jogar na função de 9. Que o Luan não pode jogar de 9 porque ele entendeu que o time precisa de um 9 de origem. Então o que aconteceu? Ele tem o André e ele tem o Da Silva. Ele não tem uma outra opção. O Da Silva, que é o craque da base gremista, vai ter que ganhar a oportunidade com o Renato. Só que o Renato vem com o discurso que ele não pode queimar o garoto. Ok, entendo, não pode queimar o garoto. Só que é a única opção na reserva de André. E ele vai ter que usar o garoto sim, se o André não poder jogar quarta domingo, Brito. E é só por isso que o Da Silva vai subir. Porque não tem outra opção, como disse o Guilherme Paz. É assim, gente, como é que eu vou explicar para vocês? O Luan tá mal, correto? Muito mal. Eu não sei se ele continua mal depois da parada. Não. Eu não achei que ele entrou mal ontem. Não, mas ele não é o mesmo jogador faz tempo. Eu vou pegar o Luan como referência para vocês entenderem como é que eu vejo o contexto do Grêmio. Não é só o Luan que está mal, por várias razões, porque não foi vendido, porque não pegou a seleção, é toda aquela história emocional, né, que a gente sabe. Não é só por isso. É muito, e para mim, especialmente, pela falência tática do estilo de jogo do Grêmio. Por que o Ribeiro está dizendo isso? Porque os jogadores referenciais desse padrão de jogo, o Arthur era, quando estava aqui, Maicon e Luan. Sim. Só que o Maicon sofre menos porque ele pega e inicia a jogada. O Luan não. O Luan ele tem muito maior responsabilidade porque ele flutua, ele faz aquele círculo entre a área adversária e a intermediária ofensiva. Então ele tem muito mais responsabilidade. Portanto, pesa muito mais sobre ele a falência tática do Grêmio. Outra coisa, sabe quando é que o Tardelli vai funcionar no Grêmio? Quando o Renato era para ter feito isso na parada, resolver mudar o sistema de jogo. Fazer o Grêmio, por exemplo, com um básico 4-4-2, que é onde o Tardelli sempre jogou, atrás do centroavante. Sim. Então, assim, isso aí o que eu estou falando é uma obviedade. Só que o Renato sentou na cadeira desse padrão de jogo e não levanta dela. Sabe por quê, meus amigos? Porque já está pronto. Não precisa fazer nada. Só que do jeito que está jogando, vou repetir, o Grêmio pode até classificar, tá? Mas perdeu o favoritismo. Perdeu completamente. E digo mais, com essa bolinha, dependendo só do Everton, não é uma tendência. E daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela do Brasileirão, que o Grêmio já tem jogo contra o Vasco no fim de semana. Ribeiro Neto, vamos lá ver a reportagem agora do jogo do Grêmio, com o Guilherme Paz contando tudo o que aconteceu ontem na Arena entre Grêmio e Bahia. Noite importante, noite de matar a saudade do tricolor gaúcho. Fazia tempo que eu não vinha, tô bem feliz de poder estar aqui hoje. Saudade, a gente ficou todo esse tempo esperando da Copa América, agora a gente veio torcer pelo Grêmio.
Na chegada, os olhos e microfones voltados para apenas um atleta, Everton, que estava de volta depois da conquista da Copa América. Especial, né? Com certeza a torcida vai estar nos apoiando aí, agradecer também pelo carinho que eles tiveram durante a competição, no jogo aqui mesmo, eles me apoiaram bastante, creio que aquilo foi um diferencial não só para mim, mas também para a seleção naquele momento. Cara, o cara destrói na seleção, destrói no Grêmio, destrói onde ele for, meu. Renato surpreendeu na escalação, começou com um quarteto ofensivo, formado por Jean-Pierre, Alisson, Everton e André. Se complicou. A primeira chance de gol veio justamente com Everton, que levou o perigo. Jean-Pierre, na sobra do escanteio, foi quem acertou a trave. André não conseguiu aproveitar a sobra. O primeiro tempo era de Everton e Jean. Nos acréscimos, o camisa 21 deixou Everton na cara do gol. Douglas derrubou. Pênalti para o Grêmio. Everton bateu e fez 1-0. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Gilberto, aproveitando o cruzamento de Moisés, apareceu na segunda trave e deixou tudo igual. Renato tentou, colocou o PP no lugar de Alisson, mas não agradou quando tirou o Jean-Pierre para a entrada de Luan. O camisa 7 quase fez um golaço, mas foi o Bahia, com Arthur Vitor, que levou mais perigo. Ficou assim, tudo igual, 1-1, Grêmio e Bahia. Eu acho que não está nada decidido, infelizmente não foi o resultado que a gente queria. A gente fez um primeiro tempo muito bom, não demos chance para o adversário, mas aí no segundo tempo, logo no primeiro tempo, no primeiro lance já sofremos um gol e a gente sentiu um pouquinho isso, mas nosso time é experiente, está acostumado a jogar esse tipo de competição e quarta-feira vamos lá buscar a classificação em Salvador. E no apagar das luzes aqui da Arena, vaias para o time do Grêmio, vaias para Renato Portaluppi. O treinador vinha treinando o time de uma maneira totalmente diferente da que entrou em campo na noite desta quarta-feira. Luan até começou no banco de reservas. A má atuação de André foi motivo para muitas vaias na Arena do Grêmio. E a saída de Jean-Pierre no segundo tempo também. O professor Renato tem que procurar fazer o que é melhor para a equipe. Isso é natural, o torcedor vai vaiar porque a gente está empatando, às vezes tem a preferência por um ou outro jogador, mas eu acho que o mais importante é ter a consciência que é o melhor para a equipe, não para um ou outro jogador. A gente sempre frisou isso, nossa equipe tem isso de bom, o professor Renato também, ele é o treinador, ele é um cara experiente. E a equipe sabe jogar com o homem de área. Então, se eu coloco o Luan e tiro o André, eu estou demonstrando medo. Eu estou tirando um atacante de área e estou colocando meia. Medo não tem. Eu sempre vou colocar a minha equipe para frente. Então, o torcedor tem todo o direito de se manifestar. Agora, eu volto a repetir. Eu tirei um meia, que é o Jean, e coloquei o Luan. Ok, tá aí o técnico Renato Portaluppi. Já quero saber mais comentários aí da nossa Paola Collen. Lembrando para você, e a gente vai falar mais daqui a pouco, que nós vamos transmitir ao vivo no sábado, às 7h30 da noite, o jogo a final do Campeonato Estadual de Futebol 7 feminino. E nós vamos transmitir também a final do masculino, que é às 9h da noite, entre Abeboque e Ouro Verde. Vai ser uma grande final, a RDC TV vai transmitir ao vivo pela primeira vez uma televisão, assim como aconteceu com a maratona. Uma televisão vai mostrar ao vivo um show de futebol 7 com dois grandes times, a Abeboque e Ouro Verde. Portanto, sábado, se ligue, né? No Futebol 7, nós que já transmitimos futsal e vamos transmitir de novo, Maratona de Porto Alegre, futevôlei, vamos transmitir de novo e agora é a vez do Futebol 7. Lá adiante, nós vamos transmitir futebol e muito futebol de campo também, de campo.
Paola Collin, o que o pessoal está dizendo aí? O André Marques está perguntando quanto o Grêmio esteve sem uma zaga completa. O Daniel Dias está pedindo para mandar um abraço para o Estadual Futebol Clube, time feminino de Santo Antônio da Patrulha, Alô, nos acompanhando. Futebol feminino, olha só um pouquinho, eu quero Claro. dizer o seguinte, aproveitando a tua presença aqui, tu joga futebol ou não? Jogo. Ah, não, tem uma bola aí? Uma bola para ver quantas embaixadas. Mas tu joga de verdade? Jogo. Bem? Jogo. Olha, a gente tenta. Mas joga em algum time? Eu jogava antes, agora aqui em Porto Alegre eu dei uma parada porque não dá tempo para estar sempre jogando, mas sempre joguei. A RDC tirou o tempo da Paola de jogar futebol. Então é o seguinte, aproveitando aqui o gancho da Paola Oliveira. A Paola... Porra, eu tô com uma moral, né? É parecida com a Paola Oliveira. É parecida com a Paola Oliveira, por isso. A Paola Collin lembrou, aproveitando o gancho dela, nós vamos dar muita força para o futebol feminino. Nós começando pela transmissão de sábado agora, da grande final do estadual feminino, mas nós vamos incentivar o futebol feminino do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque o Brasil inteiro nos assiste, para que na próxima Copa do Mundo o Brasil consiga ser uma Alemanha, brigar com a Alemanha, com a Irlanda, brigar com todas essas grandes equipes da Europa, porque a gente viu que o nível é muito elevado. Elas correm demais, são atletas, são um preparo físico, é uma vitalidade. Uma outra estrutura. É uma outra estrutura. É uma outra estrutura. E nós vamos incentivar o futebol 7 no que depender da gente, para que no futebol feminino haja um acréscimo, uma qualidade a mais. O que o pessoal está dizendo aí? O Dinho Garcia, estamos juntos acompanhando vocês na live. O Roberto Júnior está dizendo saudades do Jael. Temos também o Gaúcho Sorria, que está perguntando o seguinte, está falando o seguinte, qualquer 9 de ofício é melhor que o André hoje. O Christian Dias está dizendo o seguinte, vendo o jogo de ontem, sinto muito falta de um cara chamado Doga 10 e de um 9 de peso que faz falta. Depois que surgiu a proposta do Flamengo para o Renato, o Renato não foi mais o mesmo no Grêmio. Pedindo um abraço diretamente de Harmonia. Temos o Matheus Barbosa, que está falando que o programa está perfeito, mas que o Renato fez muito pelo Grêmio, mas já deu. Temos o André Marques, que está dizendo o seguinte, falta laterais, segundo volante e centroavante. Como ajustar isso? E o Luiz Cláudio Moreira, o presidente do Grêmio, tem que acordar porque estamos afundando o verdadeiro futebol do tricolor com esse centroavante. Maravilha, maravilha. Torcedor do Grêmio, portanto, indignado aí com o empate de ontem contra a equipe do Bahia. Todo mundo esperava um grande resultado do Grêmio, com folga contra o Bahia, do Roger, para depois, lá em Salvador, que vai ser uma fumaça danada, né? O Grêmio buscar a classificação, só buscar a classificação. Mas com o empate de ontem, só Deus sabe o que vai acontecer lá na quarta-feira que vem. Se o Grêmio passa para as semifinais da Copa do Brasil, onde tem muita tradição, muitos títulos, né? O Grêmio que foi campeão da Copa do Brasil em 2016. Bom, mas nós temos aí, já estamos na metade do programa, e temos Internacional, Palmeiras Internacional, que foi um grande jogo ontem, lá no Allianz Parque, né? O Internacional mais reforçado, né? Com o Patrick correndo muito, com o Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick, Nico Lopes e Guerreiro. Esse foi o time que começou no Internacional, depois entrou o D'Alessandro e passou a ter mais um pouco de qualidade, né, no toque de bola, chegando mais à frente, enfim. Mas o Inter defendeu no que pôde com essa escalação ideal para jogar contra o melhor time do Brasil. E nós vamos ver agora, então, a reportagem do jogo do Internacional com o Pedro Oliveira. Na tela aí para você. Para o jogo da ida, Odair resolveu mudar a sua escalação. O treinador preferiu ter Patrick no time para melhorar a marcação e resolveu deixar D'Alessandro no banco de reservas. Não, essa é uma opção. Primeiro que o Patrick não trabalhou na articulação, o Patrick jogou pelo lado do campo, né? Preenchendo um setor de corredor. Quem tinha esse trabalho de articulação era Nico, Edenilson e Nonato. Os dois times tiveram quase um mês de parada, mas para o Palmeiras foi como se nunca tivesse parado de jogar. Quem abriu o placar foi Zé Rafael, de cabeça, logo nos primeiros minutos de jogo. Mesmo com a vantagem, quem procurava atacar mais era o Palmeiras. Nico Lopes até tentou de fora da área,
mas foram Dudu e Zé Rafael quem mostraram perigo. Não, se nós tivéssemos tido mais qualidade na hora final, no passe final, na escolha final, quem sabe poderíamos ter feito mais um gol. E a gente veio aqui, jogou, quando conseguimos, botamos a bola no chão, conseguimos jogar, quando o Palmeiras também nos deixou, né? E não é só nós que... o Palmeiras existe um adversário e o adversário impôs dificuldade para isso, e ele impõe não só a nós, a todo mundo, porque é muito forte na marcação, tem uma imposição muito física muito forte. Já no segundo tempo a história foi diferente. Agora quem atacava era o Colorado, mas não tinha nenhuma efetividade. Então no segundo tempo eu acho que o jogo abaixou a competitividade que teve no primeiro, que foi muito alta, muito forte. E aí conseguimos até ter mais posse, criar situações, criar infiltrações, finalizações de fora da área, que eu acho que nesse sentido o jogo foi igual, né? O gol foi de um rebote de escanteio. Sendo assim, os dois times se contentaram com 1-0, seja o Inter por decidir em casa na semana que vem, ou o Palmeiras pela vantagem adquirida. O que mais importa é que o jogo está em aberto, dentro do Beira-Rio nós somos muito fortes, contamos muito com o nosso torcedor, lá vai ser uma junção de time e torcida para que a gente consiga também o resultado. Os 90 minutos finais serão no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, para decidir vaga à semifinal da Copa do Brasil. Portanto, quarta-feira. Mas antes de você falar, Ribeiro, a respeito desse jogo Inter e Palmeiras, eu queria ver o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, que teve uma queixa bastante grave depois do jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo, ontem. Vamos ver. Fazer um registro lamentável, o tratamento que nós recebemos no camarote, né, aqui do Palmeiras, né, um grande estádio, um estádio dos melhores aí do Brasil, e o camarote onde a gente estava, com o presidente, né, com todos os nossos dirigentes. O camarote ao lado, né, que vale a pena ressaltar, não é uma torcida, vamos dizer, uma torcida comum, né, um camarote alugado, né, me parece por uma empresa de segurança. Fomos hostilizados o tempo todo, né, fomos inclusive ameaçados de morte. Né, então, eu queria fazer esse registro, porque é lamentável a gente vir para um estádio de futebol, né, de Série A e passar o que a gente passou. Tá aí, Roberto Melo. Tu sabe que isso aí acontece muito com a imprensa, tá? Inclusive no interior do estado, tá? Então, assim, ó, não é só porque é dirigente do Inter que é inaceitável isso. É inaceitável de qualquer jeito. Ainda mais em estádios que se dizem modernos, né? Então, eu reprovo. Como eu reprovo também, assim... É que assim, eu não quero parecer amargo. Tá? Hoje está ensolarado o dia para lagartear e tal, estou comendo uma bergamota. Ainda estou me recuperando de uma gripe, mas o Odair falou exatamente o que é possível para o Inter, só que só isso não vai dar jeito. O que o Odair falou? A nossa torcida, atitude, nosso campo. Sim. Não dá para jogar contra o Palmeiras se valendo do histórico. Ah, qual é o histórico, Ribeiro? O Inter em casa, um leão, né? Mas, Ribeiro, se for um leão contra o Palmeiras em casa, já... Mas contra o Palmeiras só ser leão não adianta. Tu tem que saber comer e matar teu oponente. Entendeu? Só parecer brabo, cão que ladra, late não morde. Tu acha que o Inter não tem condições de jogar um grande futebol? Tem. Não sei se é suficiente para passar do Palmeiras. E o que tem que mudar em relação ao time que jogou ontem com o Edenil, com o Rodrigo Dourado, Nonato, Edenilson e Patrick? Tu acha que tem que começar o D'Alessandro para jogar contra o Palmeiras? Não, aqui assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Internacional joga completamente diferente fora de casa. O Internacional entrega a bola para o adversário, né, e tenta jogar por uma bola. O que acontece? Sim. Nesse esquema, o centroavante morre de fome. Onde o Paulo Guerreiro, pobrezinho, né? E o Nico Lopes, que está mal, desde a entrada do Guerreiro. E o Odair não conseguiu consertar taticamente isso. Tá? O Nico Lopes era protagonista, era o cara da definição das jogadas. Como o Guerreiro chegou e entrou, e tinha que entrar mesmo, o Nico Lopes se tornou coadjuvante. E aí ele perdeu visibilidade, perdeu força e perdeu algo. Depois que entrou o Guerreiro, o Nico Lopes, isso aí. Nunca mais foi o mesmo. Mas isso aí é o Odair que tem que consertar. E o Inter vai precisar muito do Nico Lopes e muito do Guerreiro no Beira-Rio. Ele chutou muitas vezes ontem a gol, mas fraco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Internacional, ele vive muito de bola parada, de alguns lances individuais.
Em termos de sistema de jogo, o Internacional é um time para jogar marcando, mesmo no Beira-Rio. Eu acho que o Inter pode ganhar o jogo? Pode. Não sei se faz 2, tá? Sabe o que é o brabo? Se fizer um, já vai para pênalti. O Inter tem Marcelo Lomba, que eu acho que é mais goleiro que o do Palmeiras. Mas aí tu já tá na loteria, né? Quem sabe pênalti. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, infelizmente, tá? A rodada de ontem tornou uma tendência a eliminação dos nossos 2 clubes na Copa do Brasil. Não fala uma coisa dessa. Mas eu sou Fala uma coisa dessa. Não, mas eu posso estar errado. Normalmente eu não erro. Errado. Mas eu posso estar errado e não tem nenhum problema. Tomara que eu esteja errado. Bom, vamos ver o que o Guilherme Paz tem lá na Esquina Democrática, o que o torcedor colorado tem a falar do jogo de ontem e dizer que o Ribeiro Neto tá errado, Guilherme Paz. Esse aí de gravata. Esse aí é colorado? Esse aqui tá no estilo, né, Paulo Brito? Esse é colorado e olha, vem uma corneta para o Odair Helma por aí. Alex Araújo, nome de cantor, né? E aí, Alex, o que tu achou desse time? O que tu achou do Odair Helma ontem, né? Bom, eu tava falando agora em off aqui com o nosso querido repórter Guilherme e tem uma briga no estúdio aí, né? Ribeiro e o Brito. Britão, te adoro. Já tá falando aqui o Guilherme, quando tu quiser me encontrar aí nas portas de loja pra tu cantar aquele Roberto Carlos, que sai bem. Olha, Roberto Carlos. Mas eu tô com o Ribeiro hoje. O Inter, ontem, ele abdicou de atacar. Se ele tivesse entrado com o D'Alessandro, porque assim, o primeiro tempo todo ele ficou sem articulação. Tá? E isso acabou com o Inter no primeiro tempo. O Palmeiras é aquele time, faz um gol, sustenta o resultado. E o Inter, como o Ribeiro tava falando, o Guilherme me passou aqui, quer fazer o resultado em casa, tá esperando que o Palmeiras venha e eles façam o resultado em casa. Isso não vai acontecer. Quer dizer, eu torço para que sim, só que é Palmeiras que a gente tá falando, Guilherme. E Palmeiras tem um time ajustado, tem o Filipão que conhece o Rio Grande do Sul, conhece bem o Internacional. O próprio Helma é pupilo do Filipão. Porque o Filipão já trabalhava aqui, já fazia muito trabalho com o Grêmio, e o Helma tem ele como também um visionário, ou como um exemplo. Então, vai ser muito difícil essa parada. O Ribeiro tem razão. Lá eles foram gatinho, esperando o Palmeiras vir. E o Palmeiras, se quisesse fazer mais, fazia. Acho que eles tiraram o pé para respeitar a camiseta do Internacional. E espero que no Beira-Rio eles virem o leão que eles são sempre e consigam fazer 2-0. Se levar para os pênaltis, aí é outra conversa. Porque pênalti é loteria e aí a gente tá saindo fora da área do âmbito de futebol, que é o jogo a jogo. Entendeu, Guilherme? Então, tá, Brito? Dessa vez eu vou ficar a favor do Ribeiro, tá? Mas tenho muito apreço a ti. Tu fazia bom trabalho em outras emissoras, agora na RDC, ó. Sucesso. Maravilha. Aí, viu? Valeu. E a gente tá aí, né? Te esperando pra cantar aquele Roberto Carlos na porta de loja, hein, Guilherme? Quando eu o recado tá dado. E nesse naipe aqui, tá tudo certo. Tô lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções. Sentindo. Roberto Carlos. É isso! Diz pra ele amanhã 10 para meio-dia aqui na TV que vai ser o comentarista aqui no RDC Esporte. Perdi o meu lugar, né? Fala bem com demais. Esse estilo, em falando seguida, tão bem assim, tá contratado. Em seguida, Pedro Oliveira vai falar ao vivo da redação. Rapidinho, vou explicar para os nossos... Tentar explicar ousadamente, né? Não sou pretensioso, embora pareça, mas não sou, tá? Por que o Inter pareceu melhor no segundo tempo? Não foi porque o D'Alessandro entrou. Foi porque o Palmeiras é assim, ele faz o gol e joga recuado. O Filipão, ele traz o time. Mas então quer dizer que o Palmeiras é o Inter ao contrário. Exatamente. O Inter se defende para depois tentar fazer o gol. E o Palmeiras faz o gol e depois recua. Exatamente, é isso aí. Aí o Palmeiras recua e aí o Inter teve mais campo. Então o Filipão é ruim. Não, o Filipão todo mundo ficou daí, ele é ruim? Não, o Filipão é estratégico. E aí o Inter teve mais campo, aumentou a fatia de campo do Inter. Entrou o D'Alessandro, ele teve mais espaço para trabalhar a bola, e aí o Inter acabou levantando mais a bola na área, teve mais a bola no pé, e pareceu que o Inter melhorou. Mas, na verdade, o Inter foi inoperante igual.
Tem centroavante Davidson, cabelo colorido. É louco, né? Um completamente louco. Louco. Mas joga bem. Eu sou louco. O Felipe Melo, então tem 2 loucos no time. O Felipe Melo é outra coisa. Em seguida o Ribeiro volta, em seguida tem Pedro Oliveira aqui, se prepara aí o Pedro Oliveira em seguida na redação, mas eu quero saber os nossos teles, porque aqui quem nos ajuda a fazer o programa é você, e você é o nosso comentarista, manda seu recado aqui, né, e a gente vai trazer a sua opinião, compartilhe, não adianta você comentar aqui, se você disser que comentou no programa do Paulo Brito, da RDC TV, da Paola, Colin e do Ribeiro Neto, ninguém vai acreditar. Então, compartilhe, para você ter a prova, e aí seus amigos vão ver você comentando aqui, né, a sua opinião e a gente debatendo com você. O que eles estão dizendo aí, Paola, Colin, que não é a Paola Oliveira? Não. Essa é mais bonita. Ah, tá. Obrigada, Brito. Se bem que... Ela perdeu o jeito para ler. Tem o Rafael Silveira, Dali Brito, está nos acompanhando. O Arnildo Júnior Lins, que estava em Minas Gerais, já retornou para Sapucaia e diz que não está perdendo nenhuma programação nossa. O Cristiano Alex Borges está dizendo o seguinte: o Inter ganha por 2-0 no Beira-Rio, jogou melhor que o Palmeiras lá em São Paulo. O Inter vai se classificar porque é melhor que o Palmeiras. Os paulistas não jogam bem fora dos seus domínios. Esse está bem confiante. Sim. Temos o Cassiano Andrade, acho que já deu para o Renato, tchau. Adriano Nunes Vitória, parabéns pelo programa, sou teu fã, Brito. Muito obrigado, Adriano. Espalha para todo mundo que tá meu fã, tá bom? E diz que eu sou bom também. Diz isso, os teus amigos vão acreditar. Temos o João Elton, está dizendo, Brito, quem foi pior ontem, Patrick ou Nico? Não está na hora de colocar o Sarrafiori? O Cristiano está fazendo uma outra análise aqui, que a arbitragem foi fraquíssima em São Paulo. Felipe Melo batendo e o árbitro omisso. Mesmo assim, o Inter dominou. Ganha bem no Beira-Rio. Temos o André Marques, que está dizendo também que a arbitragem foi terrível ontem. Não mencionou se foi no jogo do Inter ou do Grêmio, mas provavelmente foi no jogo do Inter. Temos o Thiago Ludwig, que está dizendo, esse programa é muito bom, eu estou assistindo sempre que eu posso. Muito obrigado, Thiago. Temos o Ronivon Cardoso, que está dizendo assim, esse técnico... Ronivon, nome de cantor. Esse técnico não aceita a opinião. Como você tem da Alessandro e o deixa no banco? Boa pergunta. Nós vamos falar com o Ribeiro Neto em seguida sobre isso. Vamos antes à redação com o Pedro Oliveira, trazendo as informações do Internacional. O que dá para projetar para o Inter, que joga contra o Atlético Paranaense no próximo fim de semana? Pedro Oliveira. Brito, olha só, o Internacional vai com time misto no final de semana, tá? A tendência é que alguns jogadores sejam poupados. O principal dele é Paulo Guerreiro, porque Paulo Guerreiro vem de muitos jogos na Copa América. Então ele tem um desgaste físico muito grande, né? Então aí o Paulo Guerreiro deve ser poupado. Alguns jogadores devem entrar no time como o D'Alessandro, que deve voltar normalmente para o time, que foi poupado nessa partida. Foi uma escolha mais técnica, né, do que física nesse jogo contra o Palmeiras na noite de ontem. Então, alguns jogadores devem mudar, né? Não deve ser um time totalmente reserva, eu já antecipei isso ontem, porque não deve ser um time reserva, porque o Inter teve muito tempo de descanso, né? Então, não deve ser um time reserva, deve ser um time misto. Paulo Guerreiro deve sair do time. E aí, uma novidade, Trellis, que o Internacional só pode relacionar 5 jogadores estrangeiros, né, numa partida de Campeonato Brasileiro ou de Copa do Brasil. Como já tinha os 5, Trellis ficou de fora do banco de reservas nessa partida contra o Palmeiras. Então, sem Paulo Guerreiro, com o Paulo Guerreiro em Porto Alegre, Trellis deve ser o reserva de Rafael Sobis no jogo contra o Atlético Paranaense. Essa deve ser a novidade para a partida do Colorado, Brito. Beleza, Pedro Oliveira, muito obrigado para você. Amanhã você estará de volta ao vivo, tá bom? Feito! Até mais, Pedro Oliveira. Como eu estava falando, em seguida a gente vai voltar com o Guilherme Paz, lá da Esquina Democrática. Vamos ter o tchau aqui do Ribeiro Neto, só o tchau do Ribeiro Neto, tá bom? Vamos também dar o seu tchau, mande seu comentário rapidinho. Antes vamos relembrar que a gente vai transmitir a Beboque e Ouro Verde no fim de semana, às 9 da noite, esse jogo lá no Centro Esportivo Rodrigo Mendes. A Beboque tradicionalíssima tem o Pé Fino, diz que é o craque do estado esse Pé Fino. Aí Pé Fino tem o Oreba,
e tem o Dico, a Beboque de amarelo, que é um time de muita tradição, que joga demais, ganha todos os títulos aí nos últimos anos, no futebol 7, no futebol de areia também. E em seguida a gente vai ver o Ouro Verde. Você vê a Beboca, olha o que fez com a bola, puxando para lá e para cá, olha o pivô, girou, bateu, que golaço! Então a Beboca tem pé fino, tem Oreba, tem Dico, tem um grande treinador, então é um dos favoritos aí a conquista da Liga Gaúcho de futsal, de futebol 7, né? E nós temos o Ouro Verde que você está vendo aí, que goleou, né? O Ouro Verde goleou a equipe do Internacional no último fim de semana. O Ouro Verde tem o Roger, o Bilu e o Pé Adão. Conhece o Pé Adão, Ribeiro Neto? Pé Adão. Tem o Pé Fino e tem o Pé Adão. Aí você imagina o Paulinho... Eu imagino que deve jogar alguma coisa, né? Não por nós, né? Mas, mesmo assim, eu estou prestigiando. Vim aqui apenas para dar um alô, tchau, tchau. Eu vou voltar no Virando o Jogo. Hoje seria atração no programa do Rogério. Que maravilha! É, o cara do soldado do quartel é assim, né? E dizendo para vocês o seguinte, gente, eu não sou pessimista, eu sou realista e falo as verdades. É óbvio que eu quero que o Grêmio vença o Bahia, que o Inter vença o Bahia. Para nós, quanto mais os nossos clubes ganharem, melhor. Só que nós temos que falar as verdades. Nós temos só 4 minutos de programa, já que você vai ficar mais uma hora virando o jogo, até vai falar mais uma hora o Ribeiro Neto. Vamos lá, voltar à esquina democrática, rapidinho, Guilherme Paz, tá aí com um torcedor, esse aí é gremista, tá todo de azul, né, Guilherme? Não, ele só tá vestido, Paulo Brito, colorado, é cor neutra, né? E olha, ele já veio aqui te corneteando. Eu falei, vem aqui, vamos conversar então. Ah, por isso que você pegou O Inter ele. tem que jogar com o D'Alessandro, é isso? O Inter tem que jogar com o D'Alessandro. Eu acompanho o trabalho de vocês, mas eu tenho que discordar do Brito. O Brito corneteia o D'Alessandro, mas não adianta. O D'Alessandro não estando machucado tem que jogar. O Inter é um time, sim, o D'Alessandro é um time esforçado. É um time que pode se superar, mas com o D'Alessandro aí é outro nível. É outro nível. O D'Alessandro tem que jogar. E dá para passar do Palmeiras na próxima quarta-feira em casa, Beira-Rio lotado? Vamos contar com a torcida e a superação também. Mas dá. Mas vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Brito, aqui nessa rua, todo mundo passando aqui, é TV ao vivo, é isso. E a gente volta na semana que vem, Paulo Brito. Olha que imagem maravilhosa. Amanhã, desculpa, já tô na semana que vem de folga. Tá bom. Olha que maravilha essa imagem aí, quanta gente, nesse dia bonito, temperatura agradável, na nossa rua da praia. E a RDC TV mostrando ao vivo para você. Isso é televisão para todo o Rio Grande do Sul, para todo o Brasil, nos canais 24, 524 e também nas plataformas digitais para o mundo inteiro. Para encerrar, 2 mensagens, Paola Collin. Temos o Henrique Martins que perguntou se não estava na hora de dar uma chance para o Wellington Silva na equipe do Internacional. Não sei onde encontrar o Wellington Silva. Boa pergunta. Ninguém sabe. Temos o Márcio Otten, Federação Gaúcha de Futebol 7 na audiência. E temos o Márcio Souza, que acompanhou a gente diretamente de São Gabriel e fez um comentário sobre o Paulo Oliveira. São Gabriel, carro do Luiz Eduardo Seco. São Gabriel, aquele abraço para todo mundo aí. O Márcio Souza disse que eu sou a Paola Oliveira da RDC TV agora. Tá. Paola Oliveira da RDC TV. Pronto. Resolvido. Pronto, não esquece o Colin. Amigos, foi um prazer fazer esse programa aí com vocês hoje, muito dinâmico, maravilhoso, né? E hoje não tivemos torcedor participando ali, porque a gente teve muitos assuntos, né? E muitas reportagens, entradas ao vivo maravilhosas lá do Guilherme Paz, enfim, mas amanhã teremos torcedores de Grêmio Internacional aqui de novo no nosso RDC Esporte. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, compartilhe, vai compartilhando no Facebook, que a gente consegue ver o seu comentário. Mas estamos também no Twitter, no YouTube, no site rdctv.com.br e também nos canais 24 e 524. Afinal, isso aqui é uma televisão que vai para o mundo inteiro. Vem aí o Virando o Jogo, hoje também com o Ribeiro Neto até as 2 horas da tarde, debatendo tudo o que aconteceu ontem. Até amanhã, meio-dia. Feito. Tchau, tchau.